Pois é, meus amigos, é o Psicopapo no ar, aqui na nossa estação I, cara de rádio, mas um jeitão, um jeito muito bom de web. Olha, eu inventei o nosso slogan. Vou falar direito, uma cara de rádio, jeito de web. Sua nova parada na internet. É isso aí. Cara de rádio, jeito de web. Tá bom, desculpa. Meus amigos, como vai vocês? Espero que bem. Você, Thiago, tranquilo? Tudo bem? Se você tá vendo a gente, bom dia, de manhã. Se você tá vendo a gente, boa tarde, na parte da tarde. Se você estiver vendo a gente à noite, boa noite. Então, estamos iniciando aqui o programa Psicopapo. Só estou esperando aqui a nossa nave-mãe compartilhar para já colocar também nas nossas mídias. Enquanto isso, vai desenrolando aí, Pablo. Com certeza. Eu vou já, então, apresentar para todos qual é a frase do dia para desenvolver a personalidade. O que é doença, o que é estigma e preconceito. É um assunto amplo, mas a gente vai tentar bater um papo, né? Como é a nossa proposta sempre aqui no nosso Psicopapo. E você que já está chegando, fica com a gente, mande perguntas. São tantas situações que têm acontecido aí em relação a preconceito, em relação a julgamentos, em relação a opiniões de tantas questões, né? E a gente então quer falar um pouco sobre isso. Ainda que a gente não vai adentrar tão profundamente em alguns temas, porque acho que talvez mereceria até um programa específico, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Ô Thiago, estigma, preconceito são palavras, né? Doença, né? São palavras fortes, né? E não sei, mas às vezes a gente se tem a impressão que a gente acha forte essas palavras, mas ao mesmo tempo também tem uma certa familiaridade com elas. Por exemplo, algumas pessoas gostam de se rotularem como doentes, como problemáticos, como alguém que tem depressão, ansiedade, como alguém que tem borderline, que tem transtorno de personalidade, enfim, ou qualquer outro tipo de coisa. Pois é uma coisa tão delicada isso que você abordou, né? Porque existe uma luta, não só das ciências que trabalham aí as questões mentais, mas as ciências médicas também, ao todo, no sentido de despotencializar o preconceito, despotencializar todas essas situações que fazem com que as pessoas, além de estarem sofrendo com a comorbidade mental ou física, ela também sofre pelo como as pessoas não conseguem lidar com o momento que ela está vivendo. E eu fico pensando, né, você deve atender muito isso, eu também atendo muito aquelas pessoas que utilizam do momento que ela está passando como uma forma de não enfrentar as situações, não enfrentar a própria doença, não é? Porque se você, por exemplo, é uma pessoa deprimida ou ansiosa e você meio que compreende que tem um ganho secundário naquilo, às vezes a pessoa ela usa esse ganho secundário para se manter tendo certos privilégios, né? Por exemplo, as pessoas evitam que falem alguma coisa para essa pessoa, ela é poupada em algumas situações, então a doença vira aí uma maneira da pessoa até se criar uma identificação, né? Interessante isso. Quer dizer, a pessoa cria uma identificação com aquilo que de certa maneira também pode tornar Era uma isso pessoa... que eu estava pensando? Não, exatamente isso, assim. A pessoa cria uma identificação com aquilo que às vezes também cria para ela um estigma e um preconceito, né? Como é que... É estranho essa relação, né? Como é que você ganha identificação com aquilo que também te traz um certo preconceito e estigma? É curioso. Eu sempre explico também e penso de uma seguinte forma, né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa e necessita dar nome às coisas. A gente não tem muita paciência por não saber determinada coisa, e não só uma questão de paciência, mas uma questão de sobrevivência. A gente precisa dar o nome para as coisas, a gente precisa nomeá-las, classificá-las. Então, muitas vezes, você entrar dentro de uma categoria, ainda que seja algo que te crie estigma, pode ser muito mais interessante do que você não saber o que você tem, o que você é, etc, etc. Então, eu costumo dar um exemplo assim simples, mas que pode ser interessante para a gente pensar nisso. Então, às vezes, a gente está diante de um objeto que a gente não sabe o que é, qual é o nome que se dá,
e a gente fala mais ou menos assim, aquele negócio ali que parece uma mesa, aquele negócio ali que parece uma cadeira, aquele negócio que parece um microfone, que parece um copo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque a gente, por não saber o nome, a gente aproxima o conceito àquilo que a gente já possui, ou seja, usa de experiências anteriores. Isso, vários teóricos da linha do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, diz que a gente usa as experiências passadas, né? A gente sabe disso, né? A gente usa as experiências passadas para nomear aquelas que a gente ainda não tem consciência. Então, às vezes, a gente está diante de uma situação em que a gente se nomeia, ou permite que outras pessoas nomeiem, para que a gente fique dentro de uma classificação, dentro de uma categorização. Inclusive, você reparou, por exemplo, isso que você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa. Você já reparou que, por exemplo, é tão verdade isso que você falou? Por exemplo, você tá vendo um filme, um filme de terror que tem aqueles monstros. Cara, por mais bizarro que seja o monstro, ele sempre tem 2 olhos, uma boca, um nariz, né? Ele sempre tem alguma coisa a ver com... Você nunca viu um monstro 100% inédito, com uma coisa completamente diferente, que não tenha nenhum tipo de similaridade com algo que você já tenha visto antes, né? Inclusive isso se aplica aos seres dos outros mundos, né? Que a gente, os ETs, eles sempre são cabeçudos, mas tem a cabeça. Tem o meu formato. Né? Eu acho porque a gente representa isso, né? Na hora que você vê um ET mesmo, que você vê que não tem nada a ver com nada que você viu. Você não vai nem saber que é um ET. Você não vai nem saber. É verdade. Agora, na doença, é importante a gente lembrar disso, porque inclusive para a pessoa saber o que ela ter uma tranquilidade. Imagina você, caro ouvinte, imagina que você vai no médico e você está sentindo uma dor, o médico vira para você e fala, olha, eu não sei, viu, pode ser que essa dor aí que você tenha seja uma pedra no rim, seja gases, seja um tumor, a gente não sabe o que é, então você vai ter que voltar outro dia aí. Como é que você vai para casa? Vai para casa mal, né? Vai para casa com um monte de barulho de carroça. Agora, se você, por exemplo, vai no médico, ele falou, o que você tem é isso. O diagnóstico é esse. De certa forma, você fala, puxa, eu sei o que eu tenho. Se eu sei o que eu tenho, e a ciência já descobriu o que é isso, então é possível que exista um tratamento. Eu vejo quando eu mostro para os pacientes que aquilo que ele já teve, muitas pessoas têm, eu já tratei muitas pessoas com uma queixa muito parecida com a dele, com problemas mais específicos ou menos específicos e que aquilo ali tem o que fazer, né? Existem protocolos para trabalhar aquilo, a pessoa ela gera esperança, né? Ela se sente melhor. Agora, a gente trouxe uma variante pela Organização Mundial da Saúde do que é a doença. Lê para mim, para nós. Claro, é bem longa, mas acho que se a gente ler um pedacinho seria bacana, né? Então, a Organização Mundial da Saúde define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. É interessante isso, né? No passado, a saúde era a perfeição morfológica, né? Acompanhada da harmonia funcional, da integridade dos órgãos e aparelhos, por exemplo, do bom desempenho das funções vitais. Era o vigor físico e o equilíbrio mental, apenas considerados em termos do indivíduo e não a nível de pessoa humana. Hoje ela passou a ser considerada sob outro plano ou dimensão. Saiu do indivíduo, para ser vista também em relação do indivíduo com o meio, com a comunidade. Muito interessante, né, essa definição. Acho que por aqui já dá para discutir um pouquinho, né? Já. Fica muito aquela coisa, né? É uma obrigação você ter saúde, né? Você já percebeu isso? Então você vê que as pessoas, quando elas ficam doentes, elas escondem. Muitas pessoas que fazem terapia, elas fazem escondido. Não falam para as pessoas que fazem terapia, como se fosse uma vergonha você falar que você vai na terapia. Isso se dá muito até pelas medidas higienistas que existiram algumas décadas atrás, onde tudo que era teoricamente desviante na concepção daquela sociedade, daquela época, era taxado como doido, como alguém que precisava ser internado num manicômio, numa casa de saúde. Então se pegava aquelas pessoas que pensavam diferente, ou pegavam homossexual, prostituta,
mulheres, até mulheres adúlteras, né? Pegava pessoas que faziam uso de substância, pessoas em situação de rua. Então, tudo... Pessoas idosas que estavam na rua ou que não... Ou só pelo fato de ser idoso, né? E com uma política mais tímida, né? No caso, né? Estigmatizante até. E o que prevalecia? O que tinha que prevalecer? Tinha que prevalecer só quem tinha saúde. Então, eu acredito que hoje as pessoas, elas têm um pouco desse receio de mostrar para as outras pessoas que têm alguma questão, que têm alguma disfunção, por exemplo, emocional, ou que passa por um enfrentamento de ansiedade, depressão, que às vezes as pessoas pedem para mim, por exemplo, você pode me dar um atestado de horas, mas não coloca o que eu vim fazer aqui. Então, tipo, não, se ela quiser, eu não coloco. Mas aí você fica pensando, né? Realmente as pessoas, elas veem isso como uma vergonha e eu levo isso para também. Ofereço isso como uma pauta para conversar sobre isso na terapia. Eu acho importante aprofundar isso. Como é que você vai tratar uma coisa que você esconde, que você tem vergonha? Claro, você não precisa sair anunciando para todo mundo, eu tenho depressão. Mas é uma coisa que minimamente a sua família tem que saber. Né? A sua família, as pessoas que são importantes para você, elas têm que saber disso. E o medo desse estigma, né? O medo que a pessoa que está passando por isso, ela fique em relação a como que ela vai lidar com essa situação, faz com que ela gere esse movimento de reclusão, de não falar, de esconder, né? Às vezes, por exemplo, o cara é afastado do trabalho porque ele tem depressão, né? Aí ele tem que falar, né? Tem que levar o atestado lá com o CID da depressão. A pessoa, nossa, mas você tem depressão? Ah, mentira que você tem depressão. Você é mó alegre, meu. Você é mó feliz. Me parece, tá sempre contando piada. Como é que você tem depressão? Aí gera, né, aquela coisa. As pessoas, elas acham que a gente é sempre daquele jeito, né? É que nem que falar, não, você é psicólogo e faz terapia? Faço. Inclusive, eu faço terapia para poder separar o que é seu e o que é meu, e o que é do outro. Senão vira uma salada mista completa, né? Olha, você foi falando sobre como as pessoas ao longo da história foram sendo tratadas, né? E uma coisa interessante que o Thiago está falando, que a gente precisa dar muita atenção ao longo da história, justamente o que o Thiago foi comentando sobre dependentes químicos, sobre pessoas com tipo de doenças, idosos e tal. Como a sociedade, como o poder público, como nós todos, né? Vamos pensar como sociedade, como comunidade, como sociedade, foi dando respostas a essa situação. E a resposta, que era uma resposta da ocasião, ou ainda até é, mas sobretudo antigamente, era excluir da sociedade aqueles que não estão sendo funcionais, ou daqueles que estão dando algum tipo de problema. Sobretudo daqueles que a gente não consegue entender muito bem, que a gente não sabe muito bem o que fazer, que a gente não sabe muito bem como conversar, tratar, e etc. Então, por isso que esses movimentos, eles em determinadas épocas, e não muito tempo, né? Dá uma boa tarde aqui para Cipe Valim. Deu boa tarde pra gente aqui. Oi, sim, tudo bem? Como vai? Então, obrigado por acompanhar a gente, né? O pessoal também que está aí acompanhando, ele não está falando. Pode falar também aí. Então, assim, a resposta que a gente dava a essas questões era de exclusão, né? A gente, infelizmente, a gente tem esse hábito. Quando a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, a gente começa a criar coisas, a gente começa a problematizar de uma maneira negativa. Então, tá com problema? Precisa de tratamento, tem que ser internado. Tudo bem que às vezes a gente até brinca com isso, mas é porque é uma brincadeira que está sendo conduzida, que está sendo alimentada, tendo como parâmetro o que foi a história, que é de exclusão, que é de estigma e etc. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do tratamento de AIDS, lembra, né? A gente avançou tanto sobre isso, né, no mundo, aqui no país, mas antigamente se falava muito de que a AIDS é relacionada a pessoas que têm orientação sexual homossexual. Quer dizer, olha só como a gente vai fazendo as coisas, vai excluindo pessoas, excluindo... Sim, não tratando adequadamente e criando caminhos de exclusão. Então, realmente vai criando esse tipo de estigmas e preconceito, que a gente já está ultrapassando há muito tempo. A gente tem que avançar, né, Thiago? Tem que avançar. E eu vejo com muita tristeza o que aconteceu nas últimas semanas aí, de alguns psicólogos que entraram na justiça em relação a derrubar aquela normativa do conselho, em relação a
a orientação que os psicólogos têm que ter sobre a tal chamada cura gay, isso é um retrocesso completo, né? Então, assim, não existe cura para algo que não é uma doença, não é? Então, eu vejo isso como realmente um grande retrocesso. Eu espero que isso se reverta, porque não dá pra gente pensar nisso numa época onde a tendência é a gente derrubar cada vez mais preconceitos, né? E o preconceito, a própria palavra, né? Própria palavra. Às vezes a gente, né? O rato roeu a Roma do rei. Programa ao vivo é isso, gente. Às vezes a gente dá uma engasgada aqui. Mas assim, o quanto que o preconceito, a própria palavra, né, já vem disso, né? Pré-conceito. Então você está conceitualizando algo que você não entende. E tudo que a gente não entende, tudo que o ser humano não entende, ele tendenciosamente, a primeira impressão dele é que é algo negativo, né? E isso foi feito primeiramente com as mulheres, né? Se você voltar, não muitos anos atrás, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam usar calça, né? As mulheres não podiam participar da sociedade civil, né? Ela era apenas acompanhava o marido, não é? E se a gente for pensar que isso também foi levado para o homossexualismo, os homossexuais, né? O quanto de estigma que existiu e que existe ainda, não é? Então, assim, você vê muitas pessoas que, por exemplo, o cara é homossexual, mas a família dele não sabe. Quer dizer, o pior de tudo é que sabe e faz vista grossa. Porque, veja, então se de repente o cara tá lá e tem, sei lá, 40 anos, nunca ninguém conheceu uma namorada dele, todo mundo vê que ele tá sempre sozinho, a família, né, no caso, e fica aquela coisa, né, claro que o pai sabe, claro que a mãe sabe, né, só que prefere manter isso do que chegar e conversar e falar, ó, né, filho, pô, você é meu filho, independente do que aconteça. Você tá com homem, mulher, sozinho, você é meu filho e acabou. O que você fizer da sua vida, eu tô dentro. Vou te ajudar sempre, não é? Mas aí fica isso, né? Ainda hoje, eu vejo muito, infelizmente, né? Eu trabalho muito isso na terapia com as pessoas, né? O quanto que é importante você conseguir ser o que você é, né? Conseguir promover isso. Isso é saúde mental, né, gente? Você conseguir exercer aquilo que você é, né? Reforçar, se você gosta de homem, se você gosta de mulher, independente, não é? Isso a gente trabalha muito, quebrar essas barreiras, né? De que se as pessoas vão aceitar ou não, é um problema delas. Você tem que estar bem com você tem que aceitar isso. E eu vejo essa coisa gera um estigma, né? De se falar em tratar uma coisa que não é doença. A doença é o preconceito. Eu acho que a gente tem que tratar quem tem um preconceito com isso. Acho que essa pessoa tem que rever isso e tratar, né? Eu acho que é uma inversão de valores absurda. Mas vamos torcer para que isso mude, né? Para que isso seja revertido. É bem falado, Thiago, bem falado. E voltando então, até fazendo a relação disso que o Thiago está falando com o que nós lemos aqui sobre o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, eu penso assim, né, justamente que saúde mental tem a ver, como a gente leu, tem a ver com o indivíduo e a sociedade, não só aspectos do indivíduo. Então é exatamente isso. Então, às vezes, uma pessoa que acaba vivendo uma situação de preconceito explícita como essa, que paira aí na mídia, que está na boca de todo mundo, que levanta uma coisa que a gente até pensou que pudesse estar mais superada e, de repente, a gente vê decisões como essas aí, que provavelmente vai ser derrubada, né? Mas que levanta uma questão que às vezes estava bem organizada para a pessoa e de repente aquilo que estava organizado para ela passa a se desorganizar porque a sociedade, o contexto, já a questiona quanto a essa organização. Eu falo mesmo sobre a questão da orientação homossexual ou de qualquer outra coisa, né? Então, como realmente está muito ligado à saúde mental, à felicidade, à alegria, enfim, à qualidade de vida, para ser um pouco mais amplo no termo, como está ligado à qualidade de vida com o contexto. Então, se você olha para o lado e vê que tem pessoas questionando
o que você é, seja a questão de doenças realmente reconhecidas, como você estava falando, a depressão, etc. Ou uma questão que é humana, que é a questão da orientação sexual, seja qual for o problema. Ou até mesmo qualquer outro tipo de prática que a gente possa ter e que as pessoas passem a questionar. A gente fica mal. Quando você está fazendo uma atividade e você é questionado de uma maneira sem critério, ou até mesmo que seja com critérios, ou critérios enfraquecidos, a gente se incomoda, você se incomoda. E aí você pensa, será que eu estou errado então? Será que eu não estou adequado ao meio em que eu estou? Se você está fazendo uma atividade de trabalho, as pessoas te questionam, você fica nesse pensamento. Então, realmente, a organização individual, pessoal, mental, psicológica tem a ver, sim, com a maneira como as coisas estão se organizando ao seu redor. E influencia muito, muito, muito. Por isso que é preciso cada vez mais pensar em criar condições pessoais para que você fique bem, criar condições para que você gere cada vez mais a qualidade de vida e, dentre estas condições que você precisa criar, é necessário, sim, estar em contextos que te afirme, contextos que te deixam bem, pessoas que te deixam bem, lugares que te deixam bem, porque assim você também vai criando condições internas e condições contextuais para ficar bem. O esperado, o bom seria que em todos os lugares a gente tivesse esse tipo de sensação, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. A gente vai em lugares em que a gente é, sim, visto de uma maneira muito preconceituosa, seja qual for a questão. E, de fato, isso traz prejuízos e incômodos pessoais. E todo mundo faz um preconceito, né? Se você chegar num lugar... Quantas vezes você não conheceu uma pessoa e depois você falou pra pessoa, nossa, achei que você era um mala e eu achei você super legal, né? Verdade. Ou o contrário, nossa, achei que eu bati o olho, achei que era super legal e nossa... Então você já cria uma imagem, conforme que a gente estava falando no começo do programa, você pega experiências do passado, você pega estímulos que você viveu e que você entendeu que era daquela maneira e você acaba adaptando para a real situação, né? Porque tudo que é novo a gente precisa de uma resposta. Né? Inclusive a ansiedade é isso, né? A ansiedade é aquela insegurança por não ter uma resposta. Né? A pessoa fica naquela... Ela precisa saber o que vai acontecer, ela precisa ter uma segurança. Então é uma coisa para você parar para pensar também. Fazendo paralelo com a ansiedade aí, mas o pré-conceito ele está englobado em muitos lugares. Não é? Então pode ver, quando você chega numa sala diferente, numa sala de aula que você nunca foi antes, a primeira coisa que você vai fazer é tentar encontrar uma pessoa que esteja meio deslocada que nem você. Porque você vai tentar fazer um vínculo com aquela pessoa. Você gerou uma similaridade naquele momento. Não é assim que funciona? É assim. Então, sim. Porque a gente precisa do contexto, né? Que a gente está falando. A gente precisa estar bem. Bom, o nosso programa está chegando no fim. Então, eu agradeço aí a todos os que estiveram presentes conosco. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai trazer aí alguns convidados especiais. Alguns psiquiatras aí para falar sobre medicamentos, falar sobre transtorno de personalidade. Então aí, de antemão, quero agradecer a equipe da rádio, ao Figueiredo Júnior, a Natália Figueiredo, pessoas excepcionais. Juan, que é o nosso Dom Juan, nosso operador de áudio aí. E, claro, a grande Estação I aí, uma grande promessa inovadora aí, Aguardem. Estação I, cara de rádio, jeito de web. Muito bem, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. E não se esqueça que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. www.desenvolvendopersonalidade.com.br, no Instagram psico_papo, no Facebook facebook.com/psicopapo, Desenvolvendo a Personalidade no Facebook também. Obrigado, gente, até semana que vem. Um abraço. Até logo.